nesse momento, mas me fazia falta escutar de novo. Então estamos agora com 13 horas e 5 minutos, estamos agora a dar início a mais um momento de conversa na rádio, o espaço Prova dos Factos, momento de análise aos temas que dominaram a semana noticiosa aqui na sua estação radiofónica. Prova dos factos. Prova dos factos. Prova dos factos. Prova dos factos. A verdade só chega quando se faz a prova dos factos. E faz-se agora, todos os domingos, na Despertar. Então estamos agora com 13 horas e 6 minutos. Hora viva, boa tarde, seja bem-vindo a esta edição do Prova dos Factos referente a 5 de abril do ano 2026. É domingo e o sol está fechado nesta tarde dominical, com a INAMET a prever chuva em toda a extensão da província de Luanda e também de Icolo e Bengo. E nós cá estamos mais uma vez para juntos podermos então refletir em torno dos temas que dominaram a semana noticiosa aqui na sua estação radiofónica, e por efeito temos, como tem sido habitual, a presença dos nossos comentadores, começando a saudar para já o Dr. Anselmo Condomola. Dr. Anselmo, muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Aquele microfone ligado. Boa tarde, caríssimo jornalista Dom Festus, como gosto de lhe tratar. Boa tarde também ao Dr. Mabanza. Boa tarde extensivo a todos os ouvintes da Rádio Despertar, tanto residente como na diáspora, e desejar, na maioria de todos os cristãos, uma Páscoa feliz. Pois bem, Dr. Mabanza, muito boa tarde. Mabanza Cambaca é jurista, analista político. Seja bem-vindo, doutor. Muito boa tarde, caríssimo. Só um minuto, doutor, deixa eu ver qual é o microfone. Pois, está em condições. Como dizia, boa tarde, caríssimo Antônio Festo, nosso amado jornalista. Boa tarde, meu colega Dr. Anselmo Condomuna. Muito boa tarde a todos os amantes e ouvintes desta magna rádio. Mais uma vez, estamos aqui para cumprirmos os nossos compromissos da fé pública, que é o de discutirmos sobre os variados temas que foram acontecendo no dia a dia da semana. Muito bem, aguardamos então pela presença de Alberto Queixinacho, que se vai juntar a nós também nesta tarde dominical, domingo de Páscoa, para então refletirmos aqui os mais variados acontecimentos que dominaram a semana noticiosa. Nós somos equipa, a técnica final da emissão é garantida pelo Jaime Gaio. Na redação central de notícias estão o Cavita Chlala, o Moraes Afonso, sob coordenação geral de Horácio dos Reis. Meu nome é António Festus e é sempre um prazer. Então, nos próximos minutos, vamos aqui refletir em torno de 3 temas que são selecionados e que fizeram eco ao longo desta semana. Começamos com o Dia da Paz, que ontem se assinalou. O país comemorou 24 anos do calar das armas. O ato político central das comemorações foi presidido na província de Cubango pelo Ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Dionísio da Fonseca. O Dia da Paz e da Reconciliação Nacional assinala o fim do conflito militar em Angola, ocorrido em 2002, na sequência da assinatura na cidade de Luanda do memorando complementar do Acordo da Paz, rubricado entre altos dirigentes militares da UNITA e o governo. O entendimento foi alcançado após a morte em combate do líder fundador da UNITA, Jonas Savimbi, pondo fim assim a décadas de conflito armado no país. Começo por si, Dr. Mabanza, a paz que temos hoje e a paz desejada? Certo, estamos a viver numa paz efetiva. Por acaso, somos um país com uma paz mais efetiva que há no mundo. Africanos que somos, devemos render uma graça e ainda perspectivamos o futuro por estarmos a beneficiar desta paz que em 2002 chegou após, como disse no início o próprio jornalista, a morte do líder fundador da UNITA, que por muito tempo esteve em contrassenso com o governo, e, no entanto, a partir dali, Angola tem vindo há já 24 anos a viver uma paz
efetiva, sabe que os momentos da guerra são momentos conturbados para qualquer que seja país no mundo. Com a guerra, Doutor Mabaza, eu vou pedir que troque de microfone para que possa ser ouvido em casa em perfeitas condições. Certo. Por favor. Agora pois, sim, como está dizia, Angola não podia fazer muito com a guerra, porque a guerra coarta muitos dos direitos fundamentais, as nossas liberdades, às vezes são coartados no sentido em que não conseguimos, por exemplo, movimentar-nos de um lado a outro. Estamos a falar do direito à circulação, estamos a falar do direito inclusive a livre expressão e etc. Pronto. Então, depois de chegar da paz, começamos a fazer uma reconstrução do país em todos os sentidos, não é? Sabe que a guerra que vivíamos era uma guerra fratricida entre irmãos, que a mim parece-me que nunca teria havido, por não ter sentido, uma vez que somos todos irmãos. Não é uma guerra entre nações, mas sim entre irmãos da própria pátria, e porque tenho dito que, apesar das nossas diferenças, devemos sempre tratar-nos como irmãos da mesma pátria, da mesma casa. E é nesse sentido em que a guerra foi caracterizada como sendo fratricida. Felizmente, entendemos-nos entre nós, porque, afinal de contas, o senso prevaleceu, e começamos uma fase em que tivemos que nos elevar a uma grande reconciliação. E o que veio acontecer depois... Estamos verdadeiramente reconciliados, Dr. Mabaza? Bem, vamos sendo, porque é um processo. Se eu disser que sim, estaria também a ser injusto. Quais são os principais entraves para a conclusão deste processo? Pronto, mais do que falar de principais entraves, seria melhor que sublinhássemos alguns sinais ou alguns atos que foram praticados tanto pelo o Estado quanto pelas entidades envolvidas nestas contendas, que vislumbram, ou pelo menos que dão sinais de que existe esse processo de reconciliação entre os irmãos da mesma pátria. Desde logo, começando com os pedidos de desculpas do Estado, não é, na pessoa da Sua Excelência Sr. Presidente da República, João Lourenço, nesta sua vigência. Portanto, tomou a palavra e disse aos angolanos que a partir de agora devemos esquecer as mágoas e todo o maltrato que cada um de nós sofreu por resultado da guerra fratricida, reitero, que nós tivemos, e no entanto agora arregaçamos as mangas para juntos construirmos uma pátria não é, justa, inclusiva e reintegrada. Pois, mas nesse sentido, mas há quem diga, por exemplo, que isso não passa de mero discurso, porque questiona-se muito a prática. Qual é o impacto real deste discurso? Não, penso que quem afirma quem afirma assim é uma pessoa que, primeiro, não vive, não vivencia ou não vive a realidade como devia viver, porque de facto todo mundo vê, não é, que houve estes pedidos de desculpas, inclusive nos últimos tempos houve que o Estado dar funerais condignos a todos os nossos filhos da pátria que tombaram no processo desta luta fratricida, e este é um sinal inequívoco de que existe uma vontade política de quem governa de poder haver uma reconciliação nacional. E no último ato foi então as condecorações, não é? Conforme você viu, caro jornalista e os nossos ouvintes, o Estado condecorou todos os filhos angolanos desta pátria, passo pleonasmo, que não só aqueles que pereceram, mas ainda que em vida, mas que puderam prestar algum serviço de grande relevância e aqueles que têm prestado, continuar a prestar serviços de relevância à pátria, medalhas que simbolizam, primeiro, respeito, segundo, dignidade e terceiro, humanismo. Isto significa... Mas o Dr. Mabaza é um segmento que continua a reclamar dos ganhos da paz. Certo, isso é muito normal e é lógico. Como é que se pode explicar 24 anos depois? Por exemplo, sim, vimos ainda pessoas a comerem dos contentores, jovens a reclamarem por emprego, há uma fuga massiva de jovens para o estrangeiro em busca de melhores condições de vida. Como é que se pode explicar isso 24 anos depois?
do calar das armas? Bem, nós devemos partir do pressuposto de que 24 anos de paz não é necessariamente 24 anos de trabalho como tal, porque precisamos convir que inicialmente começamos a reconstrução das estradas e outras infraestruturas críticas que seriam capazes para sustentar o início do desenvolvimento. É verdade que ainda temos alguns problemas, como o que acabou de citar, falta de emprego de alguns jovens, problemas em certas circunscrições do nosso país, problemas da fome. Mas isso não implica necessariamente que não haja aqui o espírito da reconciliação, isso não significa necessariamente que não tenha havido aqui alguma vontade política. E isto acontece porque pode acontecer em qualquer país do mundo em que, por ter mais de 36 habitantes em um país... Mas a realidade é muito exigente, Dr. Mabasa. Basta a vontade política. Não tinha que ser diferente, não é? Porque estamos a viver hoje num mundo cheio de convulsões sociais, no sentido de o desafio para o desenvolvimento é um desafio enorme e que todos os setores da vida pública reclamam sempre em determinado melhoramento de determinadas situações. E, no entanto, o importante para isto é que o nosso país, o Estado do nosso país está preocupado com a solução desses todos os problemas. E é dali que dissemos então que devemos ter esperança, devemos aguardar que o Estado pouco a pouco vai comatando as dificuldades que existem, porque de facto só com a paz é que nós podemos ter isso. Se nós aguardarmos de forma... Eu vou trazer aqui, doutor, desculpa que me interrompa, mas eu falou de esperança e veio-me aqui a mente uma conversa que tive há tempos com o mais velho e me perguntou, eu estou agora com 50 anos e ouço sempre os analistas a falarem, os governantes inclusive, de esperança. Que esperança é que se pode dar mais ao mais velho que lutou por esta pátria, pela libertação primeiro do jugo colonial, depois pela conquista da paz e que ainda assim vê a realização da sua vida completamente distante? Que esperança é que se pode dar mais a este cidadão? Olha, se a conversa fosse entre este mais velho e eu lhe diria o seguinte: mais velho, desde já deve saber que já jogou um papel importante para este país. Só o facto de termos alcançado a paz, só o facto de termos expulso os portugueses, só o facto de os mais velhos servirem de uma biblioteca viva, no seu caso, por exemplo, no caso desse mais velho do exemplo, isto já implica necessariamente um grande ganho. Agora, nós não podemos pensar que temos que trabalhar, ou seja, todos os trabalhos, todos os benefícios, todo o desenvolvimento tem que surgir já nesse momento, porque isso não é possível, nunca aconteceu em qualquer parte do mundo. O desenvolvimento de países que hoje se desenvolveram, não se desenvolveram em 24 anos, se desenvolveram em mais tempo. Agora, se nós tivéssemos que dizer, olha, o meu colega esquece, Queixinacho, o nome muito bonito que eu gosto, eu Queixinacho, eu Mabanza, eu Anselmo Condomula, se o Estado não fizer tudo enquanto eu ainda estou jovem, então significa que o Estado não está a fazer nada, também estaríamos a ser injustos. Não é assim que se mede o desenvolvimento de um país. Agora, o mais importante é que, neste momento que vivemos, cada um vai fazendo, vai contribuindo para que o país se desenvolva. E quando digo o país se desenvolva, estou a falar desenvolver-se para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos. Mas também surgiu uma pergunta, Dr. Mabasa. Desculpe aqui a monopolizar a conversa com o Dr. Mabasa, porque eu preciso ouvir de si várias opiniões em torno deste tema, que é muito importante. Como é que se pode resolver, então, problemas essenciais como o que acabamos de citar há bem pouco tempo, do desemprego, do acesso à saúde, da educação, principalmente da fome, 24 anos depois? Olha, primeiro é que devemos convir que deve haver vontade política, não é verdade? Bom, nós temos visto que o Estado tem vindo a está a faltar vontade política da parte do MPLA. Não está a faltar vontade política. Eu disse que você perguntou como é que se resolveriam problemas do gênero, partindo do pressuposto de que deve haver vontade política. E no nosso caso, repito, tem havido essa vontade política olhando para os esforços que o nosso governo ou ainda
ainda o nosso Estado tem envidado para que esses problemas sejam resolvidos. E se me perguntar se esses problemas todos estão resolvidos, diria que não. Não, porque O que é que falta? não é possível que os problemas sejam resolvidos todos de uma só vez. Então vamos atacando, vamos vendo, por exemplo, a questão do desenvolvimento de um espírito de construção de grandes infraestruturas no âmbito da saúde, que vão dar também depois o aso à humanização dos serviços nesse sentido, bem como também podemos olhar para a nossa justiça, que também, de certa forma, falta alguma humanização, e isto vai sendo feito. Veja o que está a acontecer, as grandes reformas estruturais que vão ocorrendo na nossa administração, vai ver, por exemplo, as grandes reformas que vão ocorrendo no nosso sistema de ensino. Tudo isto visa necessariamente o desenvolvimento de um país. Como fazer isto já está a ser feito, é verdade, mas que as pessoas devem ter fé, como eu tenho, devem ter esperança, e aqui voltando no discurso de esperança... Mas a fome não espera, Dr. Mabasa. Não, é verdade que a fome não espera, mas também nós não podemos pensar... Que resultados imediatos são necessários? Bom, nós estamos a ver que o Estado, por exemplo, está a executar, né, planos ou pelo menos políticas públicas voltadas ao desenvolvimento da agricultura, para que, ao invés de darmos só alimentos, ao invés do Estado dar só alimentos, mas também a ensinar as pessoas a produzirem alimentos. Esta aqui é uma das grandes apostas do Estado. E penso que, se continuarmos a acreditar no nosso Estado, poderá em certo tempo poderemos ultrapassar em certo tempo essas dificuldades. Aliás, desde que eu deixe claro que as dificuldades do gênero não são ultrapassáveis, se esse termo for permitido. Aqui o doutor Caixinacho é jornalista, não sei se permite que este termo passe, mas portanto, os problemas não são ultrapassáveis totalmente como nós pensamos. Portanto, os problemas vão sendo resolvidos de forma paulatina, e é assim que os Estados se desenvolveram. Portanto, as dificuldades que hoje nós vivemos não serão as mesmas dificuldades que os nossos filhos vão viver, que os nossos netos vão viver e que os nossos bisnetos vão viver. Isso significa que, de cada tempo em tempo, as coisas vão se desenvolvendo. Veja que hoje, por exemplo, estamos agora a enfrentar problemas mas não acha que teríamos feito melhor em 24 anos de paz? Não, pelo menos no que eu penso, e tendo em conta aquilo que posso analisar e aqui contribuir com a minha opinião pública, é que em 24 anos Angola fez muito, e penso que estamos a andar num bom caminho. Se continuarmos assim, penso que mais 24 anos em frente teremos grandes feitos. Muito bem, Dr. Mabasa. Dr. Anselmo, antes de passar assim, deixa-me cumprimentar também o Dr. Alberto Caixinacho, que se junta a nós. Dr. Caixinacho, muito obrigado pela presença. Seja bem-vindo. Boa tarde, Boa tarde, Dr. Anselmo. Olha, eu acho que este microfone está mesmo com problema. É melhor se juntar aqui ao Dr. Mabasa. Pois, boa tarde, Festos. Boa tarde, Dr. Mabasa, Dr. Anselmo. Boa tarde extensivo também aos ouvintes e internautas da Rádio Despertar. Muito obrigado. O Dr. Anselmo Comunula, o Dr. Mabasa disse que, afinal de contas, o país está em franco crescimento, em 24 anos de paz. Eu lhe pergunto que significado tem a paz para um cidadão que ainda não tem pão à mesa, que lhe falta emprego, que é obrigado a abandonar o seu país para procurar prosperidade em outros territórios. Isso. A data coincide hoje com o domingo da Páscoa. Eu penso que é um momento das pessoas também poderem se purificar e abordar as questões com verdade, e a verdade é que todos, de facto, possam viver. Bom, eu vou começar por desmontar aqui uma teoria, uma narrativa que tem feito eco aos detratores da Dr. Sabino. Não é verdade que essa paz surgiu porque o Dr. Sabino morreu. Consultem, pelo menos, as pessoas. Também já temos uma bibliografia. Essa paz resulta da vontade acérrima do Dr. Sabino. Dr. Sabino, antes de morrer, a última recomendação que ele fez aos seus dirigentes era de que o ano de 2002 fosse, custa o que custasse, fosse ano da paz. Parecia uma profecia. Parecia uma profecia. E, de facto, os homens que haviam
recebido a mensagem, cumpriram na íntegra. Não se importaram de quaisquer situações, colocaram-se em risco, até porque ocorreram fenômenos que dava conta da eliminação física das pessoas, mas tiveram a coragem e a obediência à palavra do Dr. Jonas Malheiro Savimbi, foi possível, de facto, concretizar este desiderato, que há muito e todos esperavam que fosse, de facto, uma paz que fosse definitiva, uma paz que fosse verdadeira, uma paz que refletisse na vida das pessoas. Chegados hoje, fazendo o balanço de 24 anos, eu chego à conclusão de definir essa paz tecnicamente como sendo uma paz podre. Por quê, doutor? A paz podre é aquela que é invocada simplesmente por alguns, mas que deixa a maioria das pessoas no desespero, deixa a maioria das pessoas no tratamento de humilhação, tratamento de repressão. O que hoje assistimos no país é efetivamente isto. Mas isso contrasta profundamente com a percepção do Dr. Mabaza. O Dr. Mabaza, por exemplo, diz que foram construídas estradas, hoje há mais circulação de pessoas e bens, o acesso facilitado à educação, à saúde. Isto tudo não são ganhos da paz, o Dr. Congola? Porque a paz, de forma simples, a sua definição, não custa percebê-la. A paz são as pessoas terem refeições, 3 ou 4 por dia. A paz são as pessoas terem o direito de educação, saúde. A paz é, de facto, usufruir das liberdades plenas. E não temos isto? A paz é o respeito pela vida. E a paz é concórdia. Repare, Festo, se tivéssemos isso, o próprio presidente do MPLA e com o Comitê de Mente da República não teria que se preocupar quando sai para as ruas, está cercado com batalhões de guardas. É mau sinal. Mas é também, doutor Anselmo, uma pergunta que se coloca: como é que um governo que não garante paz, não garante comida, não garante liberdade, não garante condições essenciais para a sua população, se mantém no poder 24 anos depois? Como é que se justifica? É uma pergunta que eu não vou conseguir lhe responder, porque essa pergunta não se remete simplesmente nem a mim, nem aos partidos, mas é uma pergunta que atinge todo o cidadão angolano. E o cidadão angolano deve, de facto, a partir dessa pergunta, refletir porque é que se permite que um grupo de indivíduos que se acapara das riquezas do país e ainda por cima oprime. Repare, por exemplo, como é que a data é desprezada, é banalizada. Eu não me lembro que essa data fosse tida como importante, porque nunca, nesse dia 4 de abril, aparecesse o Presidente da República, por exemplo, a fazer um comício, ou pelo menos a se apresentar ao povo para dizer onde estamos e o que é que pretendemos fazer. Porque a paz está condicionada, porque é um grupo de indivíduos que se acham no direito de ser os algozes ou arautos da paz. Não é verdade. Esta paz é fruto do sacrifício de muitos angolanos. Essa paz foi negociada. Essa paz dependeu da vontade de boa fé de uma parte. E a outra parte aproveita-se deste momento para humilhar a outra parte. Aquilo que ele não fez, não conseguiu fazer no tempo de conflito, agora está a aproveitar-se. Porque também não vale a pena aqui dizermos que a paz, esta paz, eu considero-a podre justamente por isso. Quando se dizia que a paz era simplesmente o silêncio das armas ou o silêncio do conflito, eu não concordo com isto. Porque foi mais no período da paz que as pessoas foram assassinadas. Desde o Montessume, Cafunfo,
até recentemente, em 2025, e quem dispara com as populações são as forças oficiais, ou seja, as forças de segurança e defesa do país, que disparam contra o cidadão. Hoje as pessoas estão mais amedrontadas, estão mais assustadas. Hoje não há, de facto, liberdade nas vidas das pessoas. Portanto, dizer que essa paz é efetiva e até uma base foi mais longe, que a nível do mundo, Angola goza de uma paz efetiva. Uma base só está a brincar com a paciência do povo. Mas temos referências em África, doutor. Não sei. Não sei o que dizem outros países. Eu não consigo comparar, por exemplo, a paz da Angola com a África do Sul, com a Namíbia, com o Zimbábue, com o Botsuana. Mesmo até com o Burkina Faso. Mesmo até com o Burkina Faso, em que o presidente recentemente decretou, não há democracia, mas a paz está lá. Por quê? A paz é uma natureza da vida das pessoas. Quando as pessoas têm o seu lugar, estão no seu cantinho, têm o seu emprego, têm a sua prosperidade, têm a sua planificação, isso é que é paz. A quem devemos a estabilidade que temos hoje, doutor Kunugula? Eu sem medo de errar, sem medo de errar, e os colegas estão aqui e podem depois corrigir-me. Essa estabilidade deve-se à UNITA e à sua liderança, ou às suas lideranças. Por quê? Porque não fosse a calma, a tranquilidade, não fosse o espírito da UNITA ser um partido, primeiro, eclético, segundo, democrático, terceiro, patriótico, essa paz já estaria, esta paz podre já estaria, de facto, posta em causa. Mas, repare, como é que a UNITA conseguiu suportar? Vamos fazer um rescaldo no âmbito da própria paz. Quantos militantes, quantos membros que a UNITA perdeu no âmbito da intolerância política? Quantos? E quanto ainda a UNITA tem vindo a perder? Quantos a UNITA tem assistido os vexames, a humilhação, quando se faz aquelas apresentações de indivíduos enganados e apresentados em comício como sendo pessoas que se renderam ao imperial? E mais, esta semana mesmo, nós assistimos situações caricatas, ok? Em que as Forças Armadas e a Polícia Nacional emitiram um comunicado apócrifo, coisa que eu, de facto, li e vi, não queria acreditar. Quer dizer, confundir uma coisa com a outra, eu penso que isto é uma verdadeira exposição gratuita. Porque, vamos lá ver uma coisa, rapidamente, para encerrarmos então este tema, ainda com a intervenção do Dr. Caxinacho, se possível, lá para o final da nossa conversa, poderemos falar deste assunto, não está alinhado para os temas de hoje, mas é um assunto muito interessante que chamou a atenção de todos ao longo da semana. Dr. Caxinacho, a paz que temos hoje e a paz desejada, que barreiras precisam ser ultrapassadas para que o cidadão angolano sinta de facto os dividendos da paz? Bom, primeiro, permita-me, Festo, dizer que a paz é um elemento gratificante. No seu sentido lógico, é um elemento gratificante, porque a paz é o sinônimo de tranquilidade, a paz é sinônimo de harmonia. E ao longo dos anos que Angola atravessou a guerra, não havia tranquilidade, né? Tanto as pessoas estavam inquietas, algumas tinham de se transformar em deslocadas e outras em refugiados. E esse fenômeno hoje, felizmente, não existe por conta do calar das armas, né? Armas do ponto de vista de conflito de dois lados. E também a harmonia, né? A guerra separa a família, divide gerações, e graças ao calar das armas as pessoas conseguem essa harmonia, começam a se reencontrar, as partes beligerantes abraçam-se. Esse é o primeiro momento, e isso assim acontece em toda parte. Nós vimos a divisão da Coreia do Sul e do Norte, vemos agora, né? Mas vimos também a divisão da Alemanha socialista e a Alemanha democrática.
E quando aquilo se juntou, o que é que deu? As pessoas encontraram harmonia. E permite também que o direito ao ius ambulante seja respeitado, ou seja, o direito de ir e vir. As pessoas não trafegam com receio de que no percurso uma força ou outra possa interceptar esse percurso. Mas há outras questões de fundo que a própria paz traz. É nesses elementos que eu gostava de tocar. Depois temos o segundo momento. Pois. Temos o segundo momento, que é, depois da paz, o que é que se pode conquistar mais? O post-paz. Pois. Aí é que, se calhar, poderíamos agora discutir o segundo momento da paz. A paz tem que trazer consigo também outros elementos que dão indicativo de que ela é confortável. O Dr. Mabanza, prestei atenção na sua locução, dizia que os 24 anos não conseguimos alcançar determinados objetivos porque não foram efetivamente 24 anos de significa que houve momentos em que quem detém o poder político não trabalhou. Portanto, eu prestei atenção e também disse que 24 anos não é tempo bastante para alcançarmos o desenvolvimento. Também depende da perspectiva de quem tem o poder político, foca-se para o desenvolvimento. Eu vou dar exemplo como da Coreia do Sul, que se desenvolveu de 1960 a 1980. Foram praticamente 20 anos. Saiu de uma economia agrária para um gigante industrial hoje. Da própria África do Sul, né? Vamos falar, por exemplo, de Singapura. Singapura conseguiu a independência em 1965 e até 1980, aproximadamente 15 anos, 1985, era uma economia super desenvolvida. Até hoje. Vamos falar o exemplo, por exemplo, de Taiwan, Taiwan que saiu daquela possível que as pessoas viviam, comiam também no lixo, para a máquina desenvolvida que hoje é. Portanto, a questão do tempo para o desenvolvimento depende do foco que os políticos apresentam. Os nossos políticos, dizia o Dr. Mabanza, que não atingimos o desenvolvimento nesse período de 20 anos, porque não foram 20 anos de trabalho efetivo, porque estiveram focados em enriquecer-se. E isso acabou, se quisermos ser honestos, o que atrasou o desenvolvimento da Angola foi o período que os que estão a governar se dedicaram a saquear o país. E isso mesmo é visível nos resultados do combate à corrupção, quando a PGR, o Procurador-Geral cessante, apresenta os números dos dinheiros que estão lá fora. Fala-se de mais de $1 bilhão. Eu gosto muito de falar 1 bilhão, quando os economistas dizem que o milhões, mas eu prefiro dizer 1 bilhão. Dr. Cabaça diz que eu estou errado, mas eu prefiro dizer 1 bilhão. Portanto, quando se diz que nós temos mais de $1 bilhão na Suíça, temos mais de 500 milhões de dólares em Singapura e temos penso que é nas Maldivas, temos mais de 200 milhões de dólares. Ora, se você tira mais de quase 2 bilhões de dólares num país subdesenvolvido como a África, ele está condenado a não se desenvolver nos próximos 50 anos. Porque é um dinheiro que poderia potencializar o país. O país ficou parado a olhar para os que estão a governar, a tirarem o que eles querem de forma insatisfatória. Portanto, eles não ficam satisfeitos. E tanto que até hoje se tira. Portanto, um país colocado nessa condição... talvez de forma insaciável. Insaciável, Pronto. Insaciável. Mas as pessoas não estão satisfeitas com o que já tiraram e continuam a tirar. Isso coloca o país na condição de as pessoas não poderem vislumbrar os efeitos da paz. Por quê? Porque o dinheiro que poderia ser colocado na saúde, o dinheiro que poderia ser colocado na educação, o dinheiro que poderia ser colocado para o desenvolvimento, ele não é visível. E temos um outro grande problema. O grande e o principal objetivo dos bancos é darem crédito. E o crédito visa, essencialmente, potencializar a economia.
quando as pessoas não têm acesso ao crédito, e eu aqui não me viro muito ao Estado, porque eu não concordo que o Estado vá dando. O Estado tem de criar políticas para que as pessoas se potencializem. Mas parece que há um receio para que as pessoas se potencializem. Parece que há um grande receio. Bem, receio da parte de quem, Dr. Caxinacho? O conceito de paz tem de trazer o desenvolvimento e o enriquecimento para as pessoas. Se eu saio de um conflito armado, onde a economia é centralizada, e as pessoas não se enriquecem porque o conflito não permite, depois a paz tem de trazer essa possibilidade das pessoas terem a possibilidade de irem atrás, conquistarem, para se desenvolverem, potencializar as famílias, potencializar as empresas, e o elemento fundamental nisso é a banca. É curioso que se o objetivo principal da banca é conceder crédito, a nossa banca não concede crédito. Os empresários reclamam, os trabalhadores reclamam. Então pergunto-me como é que eles conseguem dinheiro, como é que os bancos subsistem. Eu percebo também, entendo que muitas das vezes as garantias apresentadas pelas pessoas são precárias, mas o banco tem que encontrar alguma forma, por exemplo, o salário é uma garantia real, porque há confiança de que o indivíduo vai trazer. Portanto, esse receio de potencializarem-se as pessoas emana do conceito de que, se elas estiverem potencializadas, haverá dificuldade em serem dominadas. Porque o indivíduo que tem autonomia econômica não é facilmente maleável. Há uma estratégia, é uma estratégia criada para o empobrecimento da população. Sem dúvidas. Portanto, há uma política virada para se manter as pessoas na indigência. Assim, facilmente se consegue dominá-las, né? Mas a paz poderia ser melhor para os angolanos se nessa altura estivéssemos a discutir outras coisas, tablets para as crianças. Já não estaríamos a discutir giz, nem menos marcador. Eu estou a ver em outra realidade. Mas já houve uma promessa nesse sentido, de distribuição de tablets, Dr. Caxinacho. Eu vejo agora, enquanto nós estamos a discutir giz, os outros estão a discutir quadros digitais, né? Você não precisa nem de apagador, nem de marcador. Portanto, e isso é que poderia nos oferecer. É gratificante ouvirmos o calar das armas, mas também não podemos continuar a ouvir armas a soarem contra quem contesta. Portanto, é curioso que, quando uma pessoa que tem uma voz contrária, uma voz que contesta a realidade atual, é entrevistada em qualquer órgão, há uma pergunta que nunca falta no jornalista: se não tem medo, não teme pela sua vida, se nunca foi ameaçado, se nunca... Eu mesmo já me foi colocada essa pergunta várias vezes. Por quê? Porque o medo, mesmo no contexto de paz, não é fictício, é real. E as pessoas que tendem a insistir, elas acabam mesmo intimidadas. Portanto, se você não encontra essa intimidação no seio da família, que é uma intimidação interna, você vai encontrar externa, porque a família também tem consciência que a sua intervenção contestatária, ela coloca em causa a sua integridade física, tem consciência sobre isto. Por isso que as famílias pressionam-nos para que não continuemos, para que não demos opiniões, porque ela é um mecanismo encontrado também para justificar a agressão que depois vai se exercer contra a pessoa. Portanto, poderíamos ter uma paz melhor. Poderíamos ter. Às vezes, nós confundimos a resistência à opinião com a liberdade de expressão. Muito bem. Nós resistimos, como disse bem o Teixeira, o ex-presidente do MEIA, que nós conquistamos a liberdade que temos hoje. Não é vontade de quem detém o poder político, que nós expressemos a nossa opinião. Por isso é que não temos espaço nos órgãos que são de todos nós. Só temos espaço nos órgãos privados, isso também não são todos. Portanto, nos órgãos que abrem-se também um bocadinho mais. Tá? Portanto, há muitos elementos que poderiam nos levar à paz afetiva. E a ausência deles... Fica-se com percepção também que as feridas do passado ainda não foram completamente saradas. Isso olhou para o campo da reconciliação nacional. Sim, olha, quando você ouve um comunicado desse que disse agora o doutor
Dr. Anselmo, né? Aquele comunicado triste da Polícia Nacional. Primeiro é que esteve completamente mal a Polícia Nacional, porque, e bastante equivocada, não foi um comunicado de um órgão, se quisermos, de defesa nacional, defesa interna, defesa nacional, um órgão que se deveria ter como uma expressão imparcial. Um órgão, pronto, eu encontro já o termo Republicano? Republicano, um órgão republicano, porque o que é ser o órgão republicano? É um órgão que está a olhar apenas para a soberania do Estado, e o Estado incluindo todos nós. E aquele comunicado, obviamente, que é um comunicado que não transparece a harmonia, não transparece a reconciliação, porque aquilo não é uma farda. Aquela vestimenta não é uma farda. Portanto, o contexto de guerra fez com que um dos lados beligerantes tivesse um uniforme semelhante ao que esteve a ser exibido. Repare que mesmo países como os Estados Unidos, depois de o uniforme deixar de ser, a farda deixar de ser uniforme, ela se torna uma roupa normal, uma vestimenta normal. Portanto, o comunicado dessa natureza retiram a reconciliação. E é esse posicionamento que a polícia devia se abster. Mesmo na véspera das eleições, o posicionamento da própria Polícia Nacional retira ao elemento da imparcialidade, né? Retira esse elemento de ser um órgão republicano, porque posiciona-se também como um órgão político, o que não devia, e a polícia deve se abster desse tipo de comportamento, porque para um contexto de paz não agrega. Eu não acredito que se a Jota tivesse feito uma atividade com aquele uniforme das Fápula cinzento, como uma forma de criar a sua atividade política, tivéssemos esse tipo de comunicado. Portanto, não teríamos? Temos de fazer esse tipo de recomendações justamente para caminharmos no sentido da paz, para que cada um se sinta à vontade, porque somos angolanos, o país é nosso, e não há uns que são mais angolanos do que outros. Né? Muito bem. Doutor, antes solicitou o doutor Anselmo. Pode ser. Doutor Anselmo, por favor. Bom, Festo, o tema é tão interessante e tem muitos pontos que nós temos de facto que trazer aqui ao debate, porque, perdão, se nós fizermos um exercício, e não obstante os exemplos daqui de Luanda, que também são ilustrativos, da miséria que se vive aqui, não se sairmos um bocadinho para o interior, vamos constatar que os períodos estão completamente desproporcionais, porque naquele tempo que havia de facto conflito armado, é verdade que não havia tanta liberdade em termos de mobilidade, mas as pessoas nas comunidades conseguiam produzir o suficiente para a sua subsistência. Nunca as comunidades estiveram tão dependentes e ao ponto de ser humilhados com os cuendas como agora. É aquilo que disse o doutor Alberto Quixinás, que há uma estratégia, de facto, de confinar as pessoas, de empobrecê-las, para depois serem geridos a partir do estômago. E a paz não é isso. A paz pressupõe, de facto, a dignidade da pessoa. O número que fosse deveria estar, hoje, pelo menos, complementado. Nós estamos a falar da educação por um setor tão importante, é que nós não temos a cobertura a nível nacional, nem aqui até a nível de Luanda. Há pessoas que estão... Quantas crianças estão fora do sistema de ensino? Não há escola, e até aproveita essas aulas para se fazer de sala de aulas. E depois vemos um grupo de indivíduos que se apossam do poder econômico do país, que vão desfilando para o mundo com essa quantidade, quer dizer, isto é uma profanação. Doutor Anselmo, o próprio cidadão em si tem noção do que a paz, os ganhos da paz, são mais do que o calar das armas, da circulação de pessoas e bens? O cidadão tem noção. E a pergunta que fica, por que é que não reivindica?
Não, o cidadão tem de facto feito o exercício e é aquilo que nós estamos a dizer. E eu não concordo que haja, nesse momento, o calar das armas, porque o cidadão, quando tenta reivindicar, se não é morto, é preso. Nós temos presos políticos. Ouvi o anúncio da indulto, não sei se vão indultar alguém, mas nós temos presos políticos, fruto disto, porque a paz pressupõe o desfrute das liberdades. O que é que as pessoas podem representar como perigo ao Estado? E o conceito de Estado hoje está invertido, está a ser reduzido talvez no partido MPLA. Não é, o MPLA é um partido político que não representa absolutamente nada. No contexto, nem no contexto, nem na quantidade, nós somos milhões. O que temos vindo a fazer, a assistir, efetivamente é isto. Repare, Festo, eu estava a dizer que a data precedeu-se de 2 episódios tristes. Exato. O primeiro episódio é este, em que a polícia foi instrumentalizada. Muita pena minha, o Estado-Maior das Forças Armadas, que até devia se colocar muito longe das querelas, já que a polícia já é habitué a ser instrumentalizado. Mas eu até trouxe a camisa verde, só para os colegas poderem testemunhar. Eu chamei aquilo de criatividade, e ainda bem. Uma criatividade. Aquela indumentária representou de facto uma coreografia muito bonita, porque a cor da UNITA predominantemente é verde. Mas a polícia diz que as semelhanças com as fardas... Mas eu trouxe a camisa... Pode criar confusão. Eu trouxe a camisa para cada um de nós poder dissecar e apontar qual é a semelhança que essa cor pode ter com a farda. Com a farda das Forças Armadas. Com a farda oficial das Forças Armadas. Portanto, é um comunicado apócrifo que nós sabemos de onde veio aquele comunicado. Não foi a polícia que elaborou. De onde é que veio? Nós sabemos, é o partido na situação, que instrumentaliza. Por isso que nós temos que fazer aqui uma pedagogia e apelar de forma veemente que a polícia e as Forças Armadas que se coloquem mesmo aqui distantes. Porque depois, curiosamente, a própria Polícia Nacional, quantas vezes já observamos que as camisolas interiores brancas que eles usam, do fundo da farda, são do MPLA. Às vezes é com o rosto do João Lourenço, presidente do partido do MPLA. Portanto, a grande confusão é esta. Quer dizer, estamos a olhar para a UNITA e nesse contexto pré-eleitoral para intimidar, para condicionar, quando eles próprios sabem quem usa as cores que se assemelham, que se confundem com a bandeira da República. É o MPLA. E quantas vezes o MPLA nas suas manifestações não usou, não é usar a farda como tal, mas usou os próprios efetivos, tanto da Polícia Nacional como das Forças Armadas. Imagina que fosse a UNITA a trazer um militar no ativo na sua atividade. Portanto, nós aqui temos que deixar claro que a Polícia Nacional e as Forças Armadas devem se posicionar, porque isto aqui é mesmo república. Nunca vai voltar no sistema do partido único. Nunca vai voltar. Há um partido que se confunde com o Estado e parece que estarmos numa situação, num contexto em que para uns é permitido algo, para outros não. Habituou-se assim. Mas isso tem que acabar. Mas doutor Anselmo, como é que se pode inverter isto? Vamos inverter, sim, senhora. Como? Eu confio na vontade do povo angolano, da sua resiliência, da sua resistência. O facto de ter dado esse período não significa que o povo angolano está esquecido e está conformado com o sofrimento. O povo angolano terá que reivindicar, terá que voltar, aliás, terá que saltar para reivindicar o seu direito. Outra questão. Falou-se de uma conferência internacional sobre a reconciliação, onde convidaram até especialistas estrangeiros. Um deles é um conhecido major-general português. General Agostinho, com quem temos uma proximidade, mas veja só a forma como aquilo foi desenhado. Excluíram todos os elementos da UNITA. Estamos a dizer, essa paz resulta de um acordo, foram as partes. E a UNITA, nesse quesito, tem maior responsabilidade. Aliás, porque o generalato é, de facto, a autoria da UNITA. O MPLA foi a reboque. E eu não vejo mais um general. Doutor Anselmo, explique melhor isto para eu não vejo mais um general que seja efetivo, que seja general de carreira, general de craveira, que se supere ou que se suplante as mulheres da UNITA.
Não vejo. Os generais do MPLA são administrativos. São administrativos. Acha que o Bento Gangaba é general desde quando? Desde quando? Ok? Mas ele conta a história de Desde ter sido quando? um partido. Por isso mesmo. Do Essas coisas, não se pode apagar a história com conveniência. A história deve ser lida tal como ela se escreveu. E ninguém pode alterar. E a questão da estratégia, aliás, eles até falharam, porque para vender uma imagem de Angola para o estrangeiro, era preciso trazer as duas partes. E eles serviam como exemplo, como conseguiram, de facto, ultrapassar os seus diferentes. E isto ajudava, de facto, a construir uma imagem positiva. E mais, ninguém desses elementos do MPLA, que hoje se chamam generais, que fizeram parte da estratégia da NATO. Ninguém. E quem vem de Portugal, o que ele traz? Traz uma carteira da NATO. E quem é do MPLA, alguém me diga, quem é do MPLA que já participou pelo menos no exercício da NATO? Ninguém. Eu estou a dizer que os generais do MPLA são administrativos. Reconheçamos, o período mostrou-se até ali, mas não tem mais competência que os generais da UNITA. E isto a mim me custa bastante, porque a UNITA tem alguma coisa a dizer, porque a UNITA tem uma experiência que o MPLA não tem. E nós aqui estamos a evoluir. A situação está a evoluir para uma guerra de intelectual, uma guerra eletrônica, uma guerra defensiva, de uma complexidade tal que o MPLA não tem noção. O MPLA defendeu, por acaso, alguma aviação. Defendeu alguma aviação. Conseguiu combater com uma aviação. Não conseguiram. Portanto, essa experiência deve ser vista numa perspectiva hoje, atualizada e contextualizada, para nós projetarmos o país, porque quando se diz que o Estado-Maior das Forças Armadas vai se implicar com uma indumentária e não se preocupa com o contexto, com a formação das Forças Armadas, atualizá-las e fazer com que hoje tenhamos uma defesa, eu pergunto, esse chefe de Estado-Maior tem noção do que está a fazer? Hoje nós temos uma defesa que nos garanta que um dono que venha sobrevoar 48 horas não consiga aterrar aqui. Quer dizer, são essas situações que nós temos que, de facto, trabalhar, mas em conjunto. O MPLA não é dono da paz. O MPLA não é dono do país. O MPLA sempre. Aliás, o Dr. Mabaza pode confirmar, as palavras foram deles, que tudo o que eles fazem lhes foi imposto. Muito obrigado, Dr. Marcelo. Dr. Mabaza, o seu ponto de ordem, por favor. Na verdade, em nenhum momento da história nesse país, o MPLA defendeu ser o dono desse país. Assim também como nenhum partido político neste nosso país deve ser o dono do nosso país. Portanto, Angola é para todos os partidos políticos e penso que aqui o discurso do meu amigo e cota, Dr. Anselmo Condomula, é um discurso de miragem nesse sentido. E, aliás, às vezes eu olho para as declarações do Dr. Anselmo como estando a brincar. E ele gosta de brincar às vezes. E pronto, às vezes também faz bem para nos... Espera, calma. Dr. Mabaza, só um minuto. Calma. Para o Dr. Anselmo responder. Estamos a tratar de coisas sérias. Eu não venho aqui com cartilha. Eu não venho aqui para agradar ninguém. Não, Dr. Anselmo. Veja, espera, não traga adjetivos que não correspondem com a minha posição. Com a minha posição. Eu aqui digo aquilo que é verdade. Aquilo que é verdade. Relações sobre o seu discurso. Não estou nada. O doutor, se me proibir, está me quartar o direito. Não te quartar o direito. Você não me trata nesse assunto que não está a brincar. O doutor perguntou aqui se o Kangama é general desde quando. Quer dizer, agora o doutor está me proibir de fazer relações sobre o que diz. Pronto, está bem. Você que sabe o período, diga. Para vermos qual é a diferença entre o Dr. Anselmo Condomula, que, reitero, às vezes vai brincando com palavras, mas o que é certo é que temos que ter
a consciência de que nós estamos a comunicar para um público que precisa também um respeito. Não precisamos aqui... Mas o debate pressupõe, se você tem algum dado, se tem aqui algum dado, pode contrariar a minha opinião e demonstra aqui. Está bem, o doutor é só não me interromper. Pois, meus senhores, vamos avançar. Doutor Mavaza, eu gostava que... Não, calma só, deixa-me só que eu responda. Só essa perguntinha para orientar o seu discurso, já que estamos a colocar fim a este primeiro tema. Sim, quem é que deve ser responsabilizado? Olhando para tudo aquilo que se falou, muito ainda falta para ser feito, não é? Em prol desta paz, quem é que deve ser responsabilizado por tudo aquilo que não se alcançou em 24 anos de paz? Antes que eu responda a sua questão, deixa-me só aqui responder umas questões que, quando do discurso do meu amigo Dr. Keshinacho, me chamou a atenção. Dizia ele, fazia uma comparação do tempo em que estamos da paz efetiva em relação a muitos países, não é, que foi citando, que se tornaram países desenvolvidos totalmente, sem nenhumas dificuldades, e que isso foi em 10 anos ou em 15 anos. Na verdade, quando eu explico que os 24 anos não são suficientes para que nós alcancemos o desenvolvimento global, é no sentido de que, primeiro, nós temos que analisar o contexto. Nós, primeiro, é que somos um país africano, e os países africanos sofreram por muito tempo, estavam sujeitos a um processo de escravatura. Aqui, entre nós, em 1482, reza a história que chegou um senhor com o nome de Diogo. Isso já ficou para trás. Que retórica, permita-me que eu as minhas opiniões, para compreender por que eu defendi aqui. Precisamos compreender, precisamos deixar... Não, Dubai precisou de 20 anos. Esse processo da escravatura levou-nos inclusive, a nossa cultura. O africano ficou despido da sua cultura. Os europeus despiram os africanos das suas raízes, das suas culturas. Então, veja que depois das independências, os países africanos... Vamos colocar a pergunta nos seguintes termos. Só um minuto. Não é possível. Como é que uns conseguem desenvolver-se em tão pouco tempo e nós não? Por exemplo, o Dr. Keshinacho falou de países que se desenvolveram, tiveram as piores condições que nós, em comparação a nós, mas se desenvolveram em menos tempo. 15 anos, por exemplo. O Dr. Keshinacho falou de um país que se desenvolveu em 15 anos. Como é que esses países conseguiram em tão pouco tempo e Angola não? Faça a pergunta. Inclusive com maiores recursos do que muitos desses países. Por que é que não conseguimos alcançar o tão desejado desenvolvimento em 24 anos de paz? Está bem, caros jornalistas, é isso que eu estou a responder. Primeiro é que deve compreender que nós fomos roubados tudo. Tudo o que era nosso foi roubado. A cultura, a nossa essência como tal. Roubaram-nos também a educação. Calma. A moral. Calma. É isto que está a dizer. Calma, jornalista. Permita-me. Não fala seu nome, não fala no jornal. Estou citando, não é? Agora comecei a citar, me interrompeu. Okay? Vou começar pela nossa cultura, que foi roubada. No sentido de que fomos retirados a nossa forma de pensar como africano. Okay? Hoje por hoje nós somos aculturados no sentido em que copiamos as culturas europeias, e isso é resultado do processo de escravatura. Sabia que o ser humano aqui em África, no passado, ao longo do tráfico de escravos, foi reduzido a um animal, ou seja, um animal tinha mais valor do que um ser humano, tanto é que se trocavam pessoas a um boi. Então, só para dizer que doutor, é assim. Não estamos a falar fala nome de si, não põe as fundamentos. Eu estou a falar de fundamentos sobre os quais não corresponde à verdade. E como é que roubaram também? Desenvolveu no mesmo ritmo. Roubaram dinheiro. O MPLA roubou dinheiro. Mas é assim. Calma, nós vamos organizar o discurso. Depois vocês vão dizer uma base que Não, doutor Mavaza, termina, por favor. Termina. Penso que eu tive a ética de ouvir colegas. Sim. Com base na pergunta que me fiz. Todos os fundamentos fizeram com que depois nós não tivéssemos, por exemplo, depois da independência, nós não tivemos quadros suficientes para a demanda de todo o desenvolvimento que um país precisava. E como se não bastasse, tão logo que alcançamos a independência, entramos numa guerra fratricida outra vez.
ok? Qual é o país que se desenvolve com guerras sucessivas? Não é possível isso. Portanto, nós temos que ter a calma e a sinceridade e o respeito até por tudo por todo o angolano que se envolveu nesses processos, para dizermos aos nossos jovens até que nasceram a partir de 2002 que de facto a guerra, de certa forma, o processo de escravatura contribuíram, não é, para que o país depois não se desenvolvesse com muita velocidade como se desenvolveram outros países. É isso que devemos perceber. Agora, doutor, é assim. Doutor Mabasa, por favor. Eu permiti que o doutor Sim. Termine, por favor. Doutor Mabasa. Este é um ponto. Segundo ponto, quando o doutor falou, por exemplo, de alguns cidadãos, nossos compatriotas que foram surrupiando valores, não é? Eu concordo até com ele, por acaso, a roubalheira não faz um país desenvolver. Okay? Não faz um país desenvolver, nós temos que educar os nossos concidadãos que quando estiverem a trabalhar, por exemplo, numa empresa tanto privada ou pública, devem, portanto, cumprir a ética de não roubar. Admite que houve roubos por parte de dirigentes do MPLA durante os 24 anos de paz e que comprometeram o desenvolvimento do país. Não, doutor Mabasa, eu estou a fazer a pergunta. Por favor, já são duas perguntas que não me respondem. Se não me perguntar, vai conseguir compreender que eu estou a responder a pergunta que é fazer. Eu estou a dizer o seguinte, que quantas vezes nós ouvimos que pessoa A ou B está a ser indiciado pelo facto de ter se colocado numa situação, por exemplo, de roubalheira, tanto na função pública ou até mesmo na função privada. Várias vezes, e aqui o meu colega Dr. Cachinacho, na qualidade de técnico de direito, sabe o que eu estou a dizer. Esses todos os atos são de cidadãos que, de certa forma, faltou-lhe alguma educação do berço de que, quando estiver a trabalhar, qualquer que seja a empresa, tem que contribuir para o desenvolvimento do país. Quem pode ser responsabilizado por essa falta de educação? Dr. Mabasa, por favor, responda só a minha pergunta para encerrarmos. Quem pode ser responsabilizado por essa falta de educação? Os colegas tiveram muito tempo, eu já vou terminar, vou já chegar ali. Quem deve ser responsabilizado, eu vou responder. É a última intervenção que vou responder. Eu penso que os nossos adversários, os camaradas da UNITA, devem ter uma consciência de que não devem confundir a opinião pública. Então, você quando realiza uma atividade... Mas está a falar da UNITA por quê, doutor? Estou a falar da UNITA porque o doutor, Anselmo Condomula falou do MPLA. Eu sou do MPLA. Não deve se esquecer isso. E eu devo responder o meu colega. Quando dizia que a Polícia Nacional não podia censurar o facto de a UNITA ter organizado farda, de muitas pessoas com farda, eu penso que os meus colegas, nossos colegas da UNITA estão a se confundir. Portanto, você não pode realizar uma atividade, e aliás, até de aniversário, colocando pessoas em fileiras fardadas, com fardamento, ok? Até podia não ser fardamento que foram buscar nas unidades militares, mas aquilo se confunde taxativamente com farda que as Forças Armadas utilizam. E outro sim. O doutor Anselmo Condomula, como militante de direção ou até mesmo de proa do seu partido, não pode aqui dizer termos como generais da UNITA ou generais do MPLA. Do que eu sei, em 2002, depois da assinatura do acordo de Luena, portanto, depois dali já podíamos falar apenas de Forças Armadas angolanas e não mais de generais da UNITA ou generais do MPLA. Não sei onde é que foi buscar isto. Isso é só para sublinhar a consciência dos nossos colegas da UNITA, que até agora pensam que ainda existem generais da UNITA e ainda existem generais do MPLA. Eu não lhe vou responder a questão do general Kangamba, porque isto é, talvez o general, se estiver a lhe ouvir, vai lhe responder. Então, quem é que deve ser responsabilizado? Pois, para concluir, assim objetivamente falando, doutor. Aqui não há, se pergunta quem deve ser responsabilizado pelo não desenvolvimento, eu diria primeiro que não existe um não desenvolvimento capaz de nos colocar numa situação em que tem de ser responsabilizar pessoas. Por quê? Porque todos nós... Mas estamos a falar do governo, doutor. Estamos a falar há 50 anos governando com incompetência. Diga! Deve respeitar a minha proposta, não é isso que eu estou a lhe dizer. Tanto o Presidente da República, o Dr. Cachinacho, o Dr. Anselmo Condomula, o Dr. Mabanza, o Antônio Festo, na qualidade de jornalista, todos nós estamos a trabalhar para desenvolver o nosso país. Portanto, se não estamos a fazer
um trabalho que nós devíamos ter feito ontem, que a gente sente e começamos a fazer aquele trabalho para que afinemos as máquinas e assim consigamos desenvolver. Dr. Mabasa, a governação não é uma responsabilidade do MPLA. A governação não é uma responsabilidade do MPLA. Não é só responsabilidade do MPLA. Não devem os cidadãos, eleitores, cobrar responsabilidades ao MPLA? Não, esta é a consciência dos nossos colegas da UNITA, de que a responsabilidade para desenvolver o país é do MPLA. Isso não é verdade. Obrigado. É a UNITA. Obrigado. Vamos avançar. Obrigado. Você tem noção da governação? Muito obrigado. Contribuir. Sabia que o facto de estar a realizar esse debate aqui nos... Obrigado. Está a governar um marginal no país. Sabias que estás a contribuir para o desenvolvimento do país? Vamos avançar. Permita-me só, permita-me só encerrar numas notas breves. Eu, na verdade, eu disse outra vez numa rádio, ouvir um bajulador é sofrível. É sofrível ouvir um bajulador, mas é uma missão difícil, que sabe o bajulador qual é o seu benefício, no caso o doutor Mabasa. Doutor. Olha, só para sublinhar algo, os meus colegas, eu não condeno. Quando fazem ataques, eu pelo menos olho isso como sua opinião, mas quando a gente responde na mesma moeda, eles ficam nervosos. Eu tenho duas notas. O Dr. Chinacho está a brincar. Eu tenho duas notas interessantes. Eu diria que ele também está a fazer, chama-se bajular. Doutor Mabasa, vamos ter duas notas interessantes com relação à condição a que nos encontramos agora. O país não desenvolveu por uma simples razão. De um lado é por causa da ganância do atual poder político. Do outro lado é a falta de visão de Estado. Tá? As pessoas olharam para o país como uma propriedade privada e os recursos como a sua pertença. Daí que não houve, inclusive, controlo das instituições que têm essa responsabilidade. Estou a falar da PGR, estou a falar da UIF, estou a falar do Tribunal de Contas, que tem responsabilidades acrescidas na gestão dos dinheiros públicos. Só o Tribunal de Contas tem 3 fiscalizações que poderiam impedir qualquer assalto às contas públicas. A fiscalização preventiva, a fiscalização concomitante e a fiscalização sucessiva, que é antes, ao longo e depois da gestão dos recursos públicos. Portanto, não havendo essa fiscalização de forma propositada, as contas públicas entram no abismo e o país não desenvolve. E tudo propositado, porque as instituições existem, as leis existem. Deixa-lhe dizer uma nota que eu não posso aceitar enquanto jurista. Não existe nenhum exército em Angola que usa farda semelhante àquela que foi utilizada pela atividade coreográfica da UNITA. Não existe nenhum exército. No organigrama do exército angolano não consta. E essa questão da similitude, eu acho que o doutor Mabasa, enquanto jurista, devia ajudar a Polícia Nacional a se comportar nos termos da lei. A farda, depois de deixar de fazer parte de qualquer exército, ela se torna um uniforme normal, desde que retirados os símbolos que caracterizam a identificação do exército que defende. E se algum país proibir o uso de uniformes semelhantes ao do exército, isso não pode ser de forma parcial, permitir a alguns e proibir a outros. Nós vimos aqui na nossa televisão pública músicas com um exército completo, com um uniforme que se confunde na totalidade com o do exército. Exército com efetividade de funções. Nós vimos o músico na grelha, inclusive com passadores de generais, a confundirem-se. Isso passou normal. Temos de recomendar às instituições republicanas do país a não fazerem políticas. Não façam políticas. Nós temos que recomendar isso. Se quisermos paz efetiva, nós temos de recomendar aos órgãos que têm responsabilidades de fazer a manutenção da paz, a absterem-se de praticar atos lesivos à paz. Tanto, agora, também aqui uma nota que eu posso discordar com o doutor Anselmo, é aquilo que eu já critico no atual poder político, buscar o protagonismo para si. A paz é mérito de todos os angolanos. Portanto, havia, querendo ou não, havia um lado que apoiava a UNITA e havia um lado que apoiava o MPLA. E o mérito é das partes. Ninguém tem mais mérito do que o outro. Portanto, as partes sentaram-se, encontraram consenso e entenderam, vamos fazer a paz.
Senão, um dia desses, tal como hoje o MPLA conta a sua versão, unicamente do lado dele, que nós é que somos os melhores, nós é que fizemos a melhor parte, nós é que somos os bons, amanhã também vamos correr o risco de termos a UNITA no poder e puxar o mérito só para si. Não, pelo menos para a paz. A paz é um benefício e um mérito de todos. Agora, o percurso que nós estamos a correr de 2002 até 2024, a condição precária que as pessoas estão submetidas, o não desenvolvimento que o país se encontra é única e exclusivamente de quem tem o poder político. Quem tem o poder político é o MPLA. O país não desenvolve por culpa de quem governa. Não tem ambições para desenvolver o país, tem uma ganância de manter rica uma classe de pessoas e em prejuízo de todo um país. Muito bem, doutor Cristóvão. Doutor Cristóvão, eu não teria como lhe contrariar, porque até reforça o que eu disse no início, que a paz deve ser um bem que seja de todos. O que me levou, de facto, a usar a expressão que eu usei é o tratamento que se dá, que eu não posso permitir que as pessoas sejam humilhadas quando se sabe que são responsáveis por ato que hoje se configura a paz. Eu vi naquela conferência, todos eles que foram para lá são membros do Comitê Central do MPLA. Todos. E o que eu estou a dizer é o seguinte: se houve de facto, se se fala da reconciliação, a reconciliação não se pode fazer por um único lado, ou por um sentido. A reconciliação são duas partes que devem ser chamadas. É isso que tem que consolidar a tal paz que nós estamos a falar, que ainda não é a paz efetiva. Justamente por causa desse elemento discriminatório. Quando você diz, o Alberto não pode entrar, só tem que ser uma banza, você não está a construir a paz. Porque a paz é um processo que deve ser levado. Doutor Anselmo, essas práticas do atual poder político, se reparar bem ao longo da história de Angola, tem-se revertido contra o próprio poder político. Porque essa conduta de exclusão, esse comportamento de ir atrás do protagonismo de forma exclusiva, é o que vai tornando o MPLA completamente impopular. Sim, mas nós aqui temos... Porque isso tem um efeito contrário. Sim, mas aqui temos que elucidar. Hoje em dia, o próprio cidadão já tem a capacidade de fazer o julgamento. E o julgamento acaba sempre caindo ao desfavor. Eu até sou daqueles que pensam que quando um teimoso continua a praticar atos errados, depois de aconselhado, deve ser olhado simplesmente. Não, doutor, é ali onde começa a essa para fechar. Deixa eu terminar. Um momento só. É assim. Quando você estiver na tua casa a comer a tua carne, coma mesmo sozinho com os teus filhos, mas não provoque problemas para os outros. O que estamos a dizer é o seguinte: eles que ganham protagonismo, mas não humilhem, não oprimam as pessoas. Porque as pessoas também não são inocentes. Meus senhores, vamos avançar. Só para dizer por favor, o seguinte, para fechar. O doutor Anselmo, quando Mola dizia que em Angola existe presos políticos, eu não sei com que intenção e onde é que foi buscar essa análise. É normal, não, pergunta, do ponto de vista doutor Alberto, é advogado, pergunta das opiniões, é normal que emita essa opinião. Mas a minha análise é no sentido de que, na verdade, nós não temos presos políticos. Okay? Bom, talvez ele esteja a falar, por exemplo, de alguns ativistas, não é, que em fase de um processo que corre trâmites em tribunais, mas eles não são considerados presos políticos. Talvez seria melhor que ele dissesse aqui as características de um preso político, não. Mas senão, a meu ver, um ativista não é? Estando a ser julgado. Doutor Mabaza, vamos avançar. Muito bem, está explicado. Vamos avançar. Vamos para o seguinte tema. A Justiça angolana arquivou o processo de crime que envolvia o general Higino Carneiro após a desistência da queixa por parte da empresa denunciante. De acordo com as informações divulgadas, esta mesma empresa, a RCMJ Investimentos, comunicou à Procuradoria-Geral da República a sua decisão de retirar a queixa, alegando inexistência de elementos suficientes
governantes para sustentar a acusação delegada à burla qualificada. E, na sequência, a Direção Nacional de Investigação e Ação Penal procedeu ao arquivamento do processo, fazendo com que Higino Carneiro deixe de ter o estatuto de arguido neste processo. O general, que já desempenhou funções de ex-governador provincial e antigo dirigente do MPLA, vinha sendo investigado desde finais de 2025, na sequência de uma denúncia relacionada com alegadas irregularidades contratuais. Com o arquivamento, o processo fica oficialmente encerrado, não havendo para já acusação formal contra o antigo governante. Dr. Cachenacho, começo por si. A desistência da queixa basta para encerrar este processo de suspeitas graves contra uma figura pública, a dimensão de Higino Carneiro? Bom, na verdade, depende do lesado, né? Todos nós temos a legitimidade de intentarmos uma ação contra quem quer que seja, que esteja a ferir a nossa esfera jurídica. E depois também temos a liberdade de retirarmos a queixa em causa, né? Mesmo o Estado, de forma oficiosa, também, por via dos tribunais, tem também a legitimidade de arquivar um processo se a parte que despoleta o processo deixa de mostrar interesse ou se faça a reparação total ou parcial dos danos causados. Portanto, aqui a ação tinha um interessado, o interessado acabou por declarar desinteresse na ação, portanto, o Tribunal, de per si, ou o Estado, não deve ter interesse em dar seguimento. Mas, Dr. Cachenacho, a forma como o processo é encerrado, como o processo é arquivado, melhor, encerra em si o processo ou abre mais dúvidas? Em relação ao caso em si, encerra o processo. Considerando o sujeito envolvido. O que aconteceu aqui foi o alarido que se criou em torno do processo quando se anunciou. O que ocorreu aqui foi o teatro que se causou na divulgação desse processo na véspera em que se tornou público, porque processos que lesaram particulares devem existir muitos e correm por aí de forma sossegada, nós não temos conhecimento. Obviamente que essa franja política que é comercial, que é empresarial, deve ter processos por aí de várias naturezas e nós não temos conhecimento. O que ocorreu nessa altura é a tal confusão entre político e jurídico. Portanto, é a altura em que o senhor Higino Carneiro acabou por anunciar a sua candidatura ou pré-candidatura ao partido do MPLA e logo de seguida anunciou-se que ele tinha um processo, que não podia sair do país, que enfim, e levantou esse alarido todo que acabou agora por nos colocar, mas então como é que é? Houve negociata do processo? Não houve? Primeiro aqui temos que ter em causa que não era o Estado que estava a indiciá-lo naquele crime, era o particular. E o particular, se não tiver mais interesse nesse processo, ele tem também a legitimidade doutor permita-me esta pergunta com base na minha ignorância nesta matéria, mas não devia a própria Procuradoria-Geral da República abrir caminhos para mais investigação? Mesmo tratando-se de um processo, ou seja, de uma queixa feita por um ente privado? Não tem interesse nisso, porque temos que perceber que quem tinha interesse, ele não lesou o Estado, ele lesou um particular. Se o particular deixa de ter interesse naquele processo, o processo obviamente que morre. Agora, se dentro dessa investigação haver uma ligação com algum direito do Estado que tenha sido lesado, aí sim pode abrir-se caminho para mais investigações. Não havendo, o processo é arquivado. Peca-se nesse processo foi o tumulto que se criou sobre essa informação, obviamente que era para se manchar a figura da pessoa em causa. Disse e reitero que deve haver processos contra vários outros políticos, comerciantes, no âmbito da sua atividade comercial, privada, enfim, mas que não sai aqui fora porque não há interesse, né? Mas disse que também há um outro processo que tem a ver com brinquedos, de brinquedos, enfim. Mas também deixa-me dizer ao Fecho, se quisermos aqui politizar um bocadinho essa informação, é muito difícil responsabilizar-se um político atual que está ligado ao poder político, porque ele tem sempre um umbigo ligado a outras figuras. Responsabilizar um político em determinado tipo de desvio vai ser necessariamente
tem que ser acolado a outros políticos, porque não comem sozinhos. Por exemplo, tanto mais que o próprio Higino, nesse caso em concreto, nesse caso, dizia... Por exemplo, que as viaturas foram distribuídas a pessoas conhecidas. Ele acabou por divulgar que tudo bem que recebi, mas eu não comi sozinho. Mas não estamos a falar do Estado, não lesou o Estado, lesou um particular. Se ele negociar, se os outros que comeram junto nesse dinheiro de burla, nesses meios de burla, sentarem, fazerem alguma concertação, afinal aquele carro, aquelas viaturas todas ajudaram aqui a campanha do partido. Não, vamos fazer o seguinte, vamos sentar, vamos arranjar um dinheiro, vamos entregar ao lesado para acabarmos com essa conversa. Porque depois ele tinha provas de que, olha, também deu viatura no fulano, também do fulano, pronto, aquilo recebeu enquanto governador, mas comeram entre eles do partido na véspera das eleições e muitos se beneficiaram. Se calhar houve uma concertação, ressarciram os danos do lesado e o lesado satisfeito que foi, acabou por desistir do processo, que tem legitimidade de o fazer. Então este arquivamento não pode ser interpretado como um sinal de reabilitação política de Higino Carneiro, longe disso. Não, significa que o Higino Carneiro ficou ilibado de qualquer responsabilidade, porque o lesado já não tem interesse no processo, ou porque foi ressarcido, ou porque negociou-se com ele de uma outra forma, ou porque, enfim, por alguma razão que não se trouxe a público. Mas aqui o que deve ficar assente é que, não havendo interesse do lesado, do interessado, a Procuradoria-Geral da República não tem também interesse de dar seguimento no processo. Obrigado, Dr. Castenacho. Dr. Mabanza, PGR, coloco aqui esta pergunta que fiz também ao Dr. Castenacho. Apesar de ser um crime particular, não sei se essa expressão é admissível em direito, não devia investigar um pouco mais a Procuradoria-Geral da República antes do arquivamento do processo? Bom, eu penso que as investigações ocorreram, não é? Antes do arquivamento, houve investigação. Mas só para reforçar aquilo que o Dr. Castenacho acabou por referir, e muito bem, por regra, em termos do direito processual penal, existem principalmente dois tipos de crime. Crimes particulares e crimes públicos. Depois tem os semi-públicos, mas aqui vamos referir apenas aos dois para fazer compreender os nossos ouvintes. Quando se trata de crimes particulares, estamos a falar daqueles crimes que, por regra, a participação criminal depende sempre de um particular, não é? Que vem dizer, olha, eu sou uma banza, vim cá participar contra o Antônio Festos porque ele burlou-me por isto ou por aquilo. E o processo vai começar a partir dali. Mas se ao longo das investigações que forem a ocorrer, ao longo e em qualquer fase do processo, eu disser, olha, eu já não pretendo mais prosseguir com o processo crime contra o Antônio Festos, não é? Porque, por exemplo, sinto-me agora satisfeito, tendo em conta um acordo que tive com ele, ou porque Antônio Festos terá pago o que me devia, que resultou do ato de burla, ou por uma outra razão, conforme o meu colega muito bem disse, já não pretendo prosseguir com a ação. Ora, aqui a Procuradoria-Geral da República, no caso o Ministério Público, já não terá mais como dar seguimento ao processo, porque muito o próprio bem. Interessado que fez a queixa é o próprio interessado muito que bem. Até ele está agora para explicar a questão da sua curiosidade nesse sentido. Mas se entender, por exemplo, que o crime é público, vamos lá supor que seja, por exemplo, um crime de homicídio ou de violência doméstica, então, mesmo que eu vá querer retirar a queixa, o Estado, de per si, pode dar seguimento, pode continuar a dar seguimento no processo. Poxa. E o que aconteceu nesse processo do general Higino Carneiro é que a participação foi de um particular que entendeu que não queria mais continuar com... Mas ali é que vem uma outra questão. Ainda que o contrato tenha sido feito com um particular e este, por fim, ter decidido arquivar o processo ou desistir do processo... Sim. Mas o facto de se tratar de uma figura pública, isso inclusive já exerceu
funções no no Estado, Estado, não devia chamar um pouco mais da atenção da Justiça, no sentido de escavar outros eventuais comportamentos que tenham lesado o próprio Estado? Sabe por que isso não aconteceu? Por quê? Porque a própria Procuradoria, o Ministério Público, no caso, que promove a ação penal, também tem a função de fiscalizar a legalidade. Significa que não pode fazê-lo, porque senão estaria a lesar vários princípios que travasam o nosso direito penal. Por exemplo, o princípio de presunção de inocência, o princípio da busca da verdade material, o princípio de processo justo, enfim, esses todos os princípios estariam a ser lesados pela própria instituição que, pela Constituição, está encarregue para fiscalizar e reservar ou preservar estes princípios. Portanto, a partir do momento que o particular deixa de ter interesse em prosseguir com o processo, a pessoa fica ilibada e se encerra o processo. É nesse sentido que aconteceu. Agora, se a pessoa é famosa, se não é famosa, se a pessoa exerceu cargos na função pública ou não, isto aqui, a lei não tem relevância para a lei. O importante é que, para a lei, aquilo que diz que o particular se interpôs a ação e agora pretendeu retirar a queixa, então sucedeu e que, portanto, a partir daqui a pessoa pode seguir o seu caminho sem problemas com a Justiça. Muito bem. Doutor Anselmo, não está muito estranho o encerramento, o arquivamento deste processo? Mais do que achar estranho, eu fico preocupado porque estamos diante de instrumentalização dos órgãos. A própria chamada judicialização da Justiça consiste nesses elementos, porque a PGR foi acionada para atuar como atuou, sem, para o efeito, ter provas cabais ou ter elementos que configurassem de facto o crime, porque o que se queria era atingir a imagem do senhor Gino Carneiro quando se pronunciava que queria concorrer. Só que o acusador não teve o cuidado de avaliar ou de selecionar o tipo de crime que poderia, de facto, comprometer o Gino Carneiro. Mas conseguiu-se atingir a imagem de Gino Carneiro? A imagem Ele sai fragilizado ou mais forte deste processo? Não, eu penso que o Gino sai ilibado, mas também sai um pouco mais reforçado porque conseguiu expor uma coisa. Conseguiu expor. Porque esta matéria não foi no âmbito da governação. Foi no âmbito enquanto secretário do MPLA. E nesta qualidade, ele trabalhou diretamente com o vice-presidente do MPLA, que era candidato. Tudo aquilo que ele fez obedeceu à autorização de quem estava interessado a concorrer. Nesse caso, o presidente da República atual. Ok? E todo o ato que ele praticou não foi para o benefício pessoal, foi para beneficiar os elementos que ajudaram a candidatura do Sr. João Lourenço. Daí que conseguiu, pelo menos, também expor, e os nomes que estavam arrolados, que até seriam também chamadas como declarantes, né? Quer dizer, é até a podridão que nós estamos aqui a viver, porque fosse coisa séria, não seria de ânimo leve alguém que sentiu-se lesado de um dia para o outro desde que vai retirar a queixa. Com que objetivo? E Gino Carneiro devia vir a público explicar o que é que realmente se passou? Eu não acho. Ele tem o direito, penso que o direito lhe assiste e até ele pode exigir um pouco mais para reparar os danos de que ele sofreu na sua imagem, mas conhecendo essas pessoas que sobrevivem destas manigâncias, eu duvido que ele venha a fazer isso, mas uma coisa que ficou clara na sociedade é que nós estamos mesmo a ser governados por indivíduos desonestos. Muito bem. Doutor Castanhos, não acha que devia haver alguma explicação da Justiça para se acabarem com rumores, eventuais especulações em torno deste caso? Porque a forma como se construiu paira na cabeça do cidadão que houve aqui alguma negociata.
Poderia ter havido, nada impedia neste processo que houvesse uma negociata entre o suposto lesado e o próprio indiciado. Mas o arquivamento do processo em si, da forma como ficou mediatizado, não devia pelo menos a justiça vir a público esclarecer, de modo também... Daí a comédia. De modo a garantir a confiança, credibilidade. Daí a comédia que se cria e a brincadeira que se faz com os órgãos judiciais. Os órgãos judiciais não podem ser arrastados para querelas políticas, não pode. E isso deixou assim um indício nessa perspectiva, porque foi muita coincidência que tão logo o indivíduo começa a ser citado nas redes sociais, porque também nunca teve espaço nos órgãos de comunicação social pública para ele próprio se explicar. Então, logo ele começou a apresentar a sua pretensão de ser candidato ao partido MPLA, começou-se logo a falar de processos. E, inclusive, nós cogitávamos que aqui havia um interesse em o indivíduo ser condenado e tirá-lo da jogada da corrida, né? Mas não é o que no final acabou por acontecer. O que acontece é o que nós já explicamos. Na verdade, o que deveria ter acontecido aqui é os órgãos judiciários manterem o processo no secretismo tal como corria, porque não lesou o Estado, não teve um crime que lesou o patrimônio comum, não é? O patrimônio do Estado, não é? Sim, o público. Tanto público, foi um patrimônio particular, não havia necessidade de se criar tanto alarido. E é isso que fragiliza as nossas instituições, que fragiliza as pessoas que ocupam cargo de responsabilidade. Vi aqui a querela entre o Dr. Mabanza e o Dr. Anselmo falarem do general Beto Kangamba. São as próprias pessoas que se colocam nessas condições. São as instituições que se colocam nessa posição, que às vezes caem no ridículo. Veja, estava a ver há pouco tempo uma fotografia tirada entre o general Beto Kangamba e o general Agostinho Costa, e o comentário embaixo dizia que os dois são generais. A diferença é que um faz análise de grandes fenômenos políticos e militares a nível do mundo, e o outro discute sobre maratona e ativistas em Angola, né? O outro promete embebedar a juventude, tá vendo? É isso que coloca o ridículo das pessoas. Você tem grandes fenômenos políticos a acontecerem no país. Entras para a CNN, encontras generais a fazer análises de geopolítica com uma certa consistência, falarem sobre a história política, a história dos países, a história militar dos países, e você abre as redes sociais, encontra o nosso general a prometer fazer grandes maratonas, a falar satisfeito porque desativaram ativistas, porque os ativistas são contra si. É isso que coloca o ridículo, quer das instituições que se metem nessas querelas, que estamos a analisar agora a questão da polícia que se mete com um partido político que cria uma indumentária para galvanizar a sua força partidária, e instituições que fazem comunicados que não deviam, pessoas que fazem análises que não deviam e que colocam em causa quer as instituições, quer as pessoas singulares com responsabilidade. Doutor Alberto, veja só, por exemplo... Vamos terminar de vamos só trazer aqui um exemplo, que não gostando da pessoa, mas também não gostei da forma como ele foi tratado. O juiz Leonardo, quando sai, né? O espetáculo que assistimos no dia seguinte, as pessoas irem para casa de arrastar os carros, acusando-lhe de ter recebido os carros sem pagamento, quer dizer, aquela humilhação. Eu penso que isso deve ser evitável. As pessoas devem ser tratadas com dignidade, sobretudo quando exercem cargo do Estado. Porque não são as pessoas que, por si, acedem àqueles meios, têm as tais prerrogativas, se calhar, quem tratou uma pessoa, e fazer aquilo que fizeram com ele não é justo. Eu mesmo, que também aconteceu com o general, de facto, Gino Carneiro. Quer dizer, esse protagonismo, visando simplesmente manchar o nome da pessoa, é que não está correto. O grande problema é o alarido que se cria, né? Cria-se uma grande expectativa, que há aqui um assunto sério, há aqui um problema. Embora haja, não era preciso... Por exemplo, quando e aqui o doutor falou do doutor Joel Leonardo, eu falaria da doutora Isalgina Gamboa.
que inclusive o próprio presidente imiscuiu-se em questões jurídicas e adiantou dizer que haviam fortes indícios e provas de que ela havia prevaricado. Depois nós ficamos na expectativa. Então o que é que vem a seguir? E vem um silêncio tumular. É o que acontece com o doutor João Leonardo. Todo mundo já denunciava, até as crianças já sabiam que alguma coisa não corria bem no Supremo. Criou-se um grande alarido, criou-se uma grande... Foi convidado para se retirar e nós ficamos na expectativa, o que é que vem a seguir? A seguir não vem nada. Por quê? Porque foi o que eu disse anteriormente, que responsabilizar figuras dessa natureza é arrastar consigo vários outros nomes, porque ele não faz aquilo de forma isolada. Ele faz aquilo e beneficia grupos, beneficia inclusive organizações. Quando você chama-o para responsabilizá-lo, ele diz, meus senhores, atenção, e até com autorização. Eu vou trazer também aqui nomes e organizações que beneficiaram-se e vamos estragar tudo. E aí depois vem o murcho, né? Tudo depois murcha e fica entre compadres. Pois bem. E nós vamos avançar para o último tema. O Governo procedeu a acordos significativos nos setores da saúde e da educação para reforçar as despesas com defesa e segurança. Segundo dados recentes da execução orçamental, as informações indicam que cerca de 1,4 bilhões de kwanzas foram retirados das áreas sociais, enquanto as despesas com segurança e defesa registraram um aumento acima do previsto. Esta medida surge num contexto de pressão sobre as contas públicas e também da necessidade de reforço das capacidades operacionais do Estado. Dr. Mabasa, consigo que comece. Na sua opinião, o que é que motivou o Governo a cortar recursos da saúde e educação para reforçar a defesa e segurança? É uma decisão estratégica ou um reflexo de dificuldades financeiras? Não, penso que tudo que tem que ver com a segurança nacional deve ser entendido como sendo uma estratégia, porque veja que a geopolítica internacional está em constante mutação, que os países de per si precisam que reforcem o seu elo de segurança. Pronto, não falo tanto da segurança interna, porque do ponto de vista da segurança interna estamos totalmente estáveis. Não, mas Dr. Mabasa, permita só que eu lhe pergunte, que investimentos concretos é que estão a ser feitos no setor da saúde, da defesa e segurança, e que possam justificar este reforço financeiro que é retirado, inclusive, de setores essenciais como a saúde e a educação? Bem, eu penso que não havendo aqui na minha agenda, não é, anotações destas políticas públicas a que se refere a pergunta, sobretudo no que toca à segurança, mas se de facto o Estado está preocupado com esta segurança que devemos ter como um país, e sobretudo aqui segurança externa, porque a geopolítica vai sendo uma geopolítica muito estranha aos nossos olhos, precisamos de facto não só reforçar aquilo que internamente podemos considerar importante, mas também do ponto de vista da segurança devemos nos equipar, pois só assim é que evitaremos que tenhamos de ser insultados a qualquer tamanho, ou ainda pisoteados, não é? Como se tem verificado nos países americanos e europeus, onde nesse momento há conflitos muito confusos, sem às vezes lógica de existirem. Primeiro ponto. Segundo ponto, Angola é visto aqui na senda da região subsaariana como sendo um dos países com uma segurança, com a melhor segurança, no sentido em que o Estado tem priorizado este setor para que se desenvolva ao sentido do contexto que nós vivemos. Veja que daqui a 10 anos, 15 anos, pretendemos que Angola seja um país potente, do ponto de vista militar, do ponto de vista da assistência médica medicamentosa, do ponto de vista do seu sistema de educação, saúde, passo plenário, como já disse, mas ainda assim precisamos estruturar balizas, precisamos agora, não é, fundar essas balizas que vão nos levar a este desenvolvimento.
O setor da saúde é uma destas balizas importantes para que no futuro tenhamos esse desenvolvimento, nada mais do que apenas acreditarmos que o Estado está a fazê-lo porque entende ser um setor prioritário e porque o Estado é detentor de mais informações em relação a nós que somos os cidadãos que não temos informações privilegiadas nesse sentido. Então, se o Estado é pessoa de bem, primeiro e segundo, se o Estado é pessoa de boa fé, e terceiro, e se o Estado se preocupa com tudo o que tem que ver com o tratado dos problemas do povo, então devemos entender que esta preocupação do Estado de priorizar o setor da segurança em detrimento, ou não diria até em detrimento, mas assim, cortando... É mesmo em detrimento, doutor. Cortando alguns valores que deviam ser destinados para outros setores, penso que não... Mas considera moralmente aceitável que haja mais investimento no setor da defesa e segurança e menos acesso de crianças às escolas, menos famílias a comerem como é que Pronto, o necessário, no fundo, possível. No fundo, o jornalista considera isso moralmente aceitável, doutor? Bem, é aceitável porque primeiro é que estamos aqui abre-se uma situação de conflitos de direitos, ok? Todo mundo tem o direito à saúde, todo mundo tem o direito ao ensino, todo mundo tem o direito a boa condição social, mas também todo mundo tem o direito à segurança. Ora, desses todos os direitos que, estando completados, vamos verificar o desenvolvimento de um país e vamos verificar a felicidade dos cidadãos de um determinado país, como é o nosso, por exemplo, no caso em concreto, porque estamos a nos debruçar sobre isso. Então, se faltar um desses fundamentos, um desses direitos, acabamos por não desenvolver como tal. E ali a crítica do Dr. Anselmo Condumula virá no sentido de que, olha, o Estado angolano não se preocupa em segurança. Vê que havia uma crítica, penso que foi o ano passado ou antepassado, quando o Ministério do Interior anunciou a compra de helicópteros, né, a pretensão de compra de helicópteros. A crítica dos meus colegas foi que não podiam fazer isto. Então, mas se analisar que depois não houver esta preocupação da parte do Estado, os nossos colegas vão criticar. Então, para mim, parece-me que mais vale sacrificar-se, não é? Mais vale que o nosso país... Mais vale sacrificar os setores essenciais como a educação e saúde não para sacrificar, porque reforçar a defesa e segurança. O comunicado não está, o caro jornalista não disse que o Estado vai cortar tudo o que tem que ver com a educação. Tudo mas é uma boa quantia, doutor. Estamos a falar de 1,4 bilhões de kwanzas. Estamos a falar de uma situação que não vai ser, num contexto em que há muitas crianças fora de ensino. São mais de 9 milhões. Não vai ser assim todos os anos. Penso que a educação vai merecer a sua fatia, a saúde também vai merecer a sua fatia. É verdade que temos um número de crianças fora do sistema de ensino e também é uma luta do Estado. E penso que aquele valor alocado para tal poderá servir de certa forma para minimizar este número. Muito bem, muito obrigado. Não precisamos pensar que o Estado estará a fazer más escolhas ao priorizar o setor da Muito obrigado, doutor Magalhães. Doutor Anselmo, esta decisão revela que o Executivo está a valorizar mais armas e tropas do que hospitais e escolas. Como é que isso se alinha com a função do Estado? Bom, vamos lá ver. Voltamos na senda do desprivilégio, do desprestígio das instituições. Há aqui uma interferência grosseira, porque o Orçamento Geral do Estado já foi aprovado. Se o Orçamento Geral do Estado já foi aprovado, esta matéria é da reserva absoluta da Assembleia Nacional. Quem tinha que revogar isso é a Assembleia Nacional. Devia haver antes consulta pública. Não pode, de facto, aprovado o Orçamento Geral do Estado, nos moldes que se aprovaram, e que ainda já se gritaram porque os recursos são exíguos, aparecer uma ordem superior que o faça desta maneira, primeiro. Segundo, o presidente que hoje responde pelo país já foi ministro da Defesa. E ele está há 10 anos no cargo de Presidente da República
já muitas vezes se questionou como é que ele não estava aberto nem sensível pela situação, que ele até conhecia a realidade das Forças Armadas e nunca deu atenção a ninguém. Terceiro, só mesmo no conceito de alguém que é do MPLA, que queira desafiar o princípio da física, porque isso é pretender construir a casa começando pelo teto. O que garante a segurança, efetivamente, primeiro, é ter cidadão alimentado, cidadão educado e cidadão preparado em termos físicos. Se você não constrói a escola, não promove condições sociais para que o cidadão se desenvolva, para amanhã se tornar um efetivo, não vais fazer absolutamente nada. A guerra hoje não é mais como antigamente. Hoje estamos numa guerra da ciência, a guerra eletrônica. Era necessário reforçar na componente do ensino e da educação. Quer dizer, nós estamos a regredir todos os dias. E não é porque nós estamos à falta dessas coisas, porque o Mabanza, quando diz que nós vamos criticar, nós gostamos de olhar para a realidade angolana. Nós gostamos de olhar para aquilo que são as condições dos nossos efetivos, nossos compatriotas, esses polícias, esses militares, esses da inteligência. Estamos a dizer que eles também estão a passar por situações difíceis como todo o povo angolano. No entanto, era necessário que as suas condições também fossem acauteladas. Mas, entre uma e outra, você tem que dar alguma sustentabilidade numa área. E eu não quero preferir que se leve para a compra não sei de que é, quando nós temos pessoas a morrer de fome. Quando nós temos crianças que nem sequer terão a oportunidade de aprender a ler hoje, pleno século XXI. Quer dizer, isso tudo entra no balanço e na contabilidade dos 24 anos da independência, de paz. 24 anos de paz que, por graça de Deus, tão logo a guerra termina em 2002, houve um superávit, porque o produto que nós temos estratégico subiu, diamantes, petróleo subiu, e o que o Dr. Caxinas estava a dizer sobre os valores que se encontram nos bancos estrangeiros. Dr. Caxinas, aquele 1 bilhão que você teve acesso de ler, não é 1 bilhão do grupo, é só de uma pessoa. E há um jornal investigativo, hoje, que diz que o seu Presidente da República, em 9 anos, conseguiu já amealhar por aí 9 bilhões. Quer dizer, o Presidente da República sozinho já conseguiu amealhar 9 bilhões de dólares. Significa que ele vai fechar o seu ciclo em 10 anos para fazer 10 bilhões. Quer dizer, nós estamos a falar de valores, de números astronômicos que fazem toda a diferença para aquilo que seria, de facto, a reconstrução e a construção do país. Veja, uma base estava falando, e eu até estava à espera que ele dissesse alguma coisa, e parece que também não se esqueceu. Eu assim ia falar dos hospitais que se fizeram, porque das estradas não há nenhuma estrada que se construiu. Nós não temos nenhuma estrada digna de nome hoje que ligue Luanda com as restantes províncias. Nós estamos hoje a nos enfrentar com situações gravíssimas. Vejam os acidentes, todas as semanas há relato de mortes, porque a estrada é tão estreita e há muita colisão. Quer dizer, coisa mais dolorosa é exatamente isto. E não se faz nada. E os dinheiros estão a ser levados para o estrangeiro. Os dinheiros que deviam servir para os angolanos estão a servir de outras coisas para outras pessoas. Por isso que eu chamo uma paz podre, porque enquanto uns vão enchendo as barrigas, os outros vão morrendo de fome. No entanto, fique bem claro que esse país tem muitos recursos, tem muito dinheiro, e esse país pode mais do que aquilo que nos dão a ver, se de facto houver
comprometimento, houver lideranças patrióticas, lideranças sérias e lideranças que olham para o fator humano como fator principal. Muito obrigado. Dr. Castenacho, estamos a encerrar. A população pode continuar a confiar no governo que retira investimentos essenciais em prol da defesa e segurança? Bom, a segurança de facto é essencial, mas deixa eu abrir aqui um parêntese para dizer que a preocupação excessiva pela segurança é característica dos países precários. Países como a Suíça, Holanda, Bélgica, Alemanha, Inglaterra, esses países não têm uma preocupação. Agora sim, com essa ameaça da Rússia, por via da OTAN, vão aumentando o orçamento, né? Quantos por cento? Não, fala-se em 2%, não? 3%. Falam 2% do PIB. 3%. Pois, está a ver? Então, a preocupação excessiva, quanto mais precário é o país, maior é a preocupação com a segurança. E aqui, muito mais ainda com a Polícia Nacional, porque nós vimos novos investimentos, e eu acredito que aqueles helicópteros são para a polícia. Vimos novos investimentos, viaturas para a detenção massiva de pessoas, né? Vimos. Portanto, essa preocupação é a instabilidade de quem detém o poder político. Ele não se sente tranquilo, está inquieto, porque ele consegue perceber, consegue medir os níveis de insatisfação e consegue prever mais ou menos o que é que isso pode dar no final. Mas ela tem medo da população. Eu costumo dizer que não se consegue travar um comboio em alta velocidade com as mãos, e esse tipo de investimento para impedir qualquer tumulto por insatisfação é mais ou menos querer travar um comboio em alta velocidade com as mãos, porque de outra vez estive aqui a falar algo que assustou o doutor Mabanza, quando eu dizia que além do modelo tradicional de eleições, existem outras formas de obtenção do poder e que hoje, querendo ou não, se tornaram legítimas, e eles resultam obviamente do nível de insatisfação das pessoas, e nós não estamos distantes. Portanto, os golpes de Estado, se calhar eu arriscaria em dizer que nós temos mais ameaça interna do que externa. Portanto, não há uma ameaça iminente externa. Porque podíamos ouvir, nem com o Congo, que temos uma extensa fronteira, nem com a Zâmbia, nem com, não há Mas essa. aqui também Não há essa ameaça. Agora, internamente, haverão algumas informações. Parece que a população está muito... E eu dizia, esses tipos de ações são imprevisíveis. O nível disso é impossível manter um povo insatisfeito tal como se mantém em Angola. É impossível manter um povo na precariedade como se tem em Angola, e que as pessoas não se sintam insatisfeitos ao ponto de quererem ver a coisa numa outra perspectiva. Uma outra perspectiva, me refiro a mudanças. E quando as mudanças não ocorrem por via tradicional, que são as eleições da Toma Banza, os golpes de Estado, as revoluções, isso vão ocorrer. Tanto os golpes de Estado são formas de se legitimarem os poderes, e existem. Só um ponto. Xanana Guzmão lutou para aquela luta. Vou dar um ponto, doutor. E depois teve parcerias com Angola. O homem aqui de Madagascar, quem é? Rojolina, teve em Angola, também chegou ao poder por essa via. O outro ali, o Kabila, também fez golpe de Estado. Não são um governo legítimo numa primeira fase. Agora temos esse rapaz do Burkina Faso. Portanto, são formas que se encontram quando as instituições não conseguem dar respostas. Portanto, interpretam como quiser, mas são fenómenos que existem. Portanto, a grande preocupação de quem governa não deveria ser com as armas, devia ser com a esferográfica e o quadro. É educar os seus cidadãos, é potencializar as pessoas. Doutor Castenacho, quem tomaria a iniciativa de um golpe de Estado? Não, isso aqui é imprevisível. Tá? Isso num país é imprevisível. É inorgânico. Não, isso aqui é imprevisível. Está a perceber? Nós já tivemos contexto em que o irmão do próprio presidente protagonizou isso. Não são pessoas de fora, são pessoas de dentro. A forma de nós controlarmos isso não é por via das armas,
é por via de investimentos no setor social. As pessoas precisam satisfazer as suas realizações. Portanto, é preciso que o Estado olhe para o cenário social das pessoas e veja mesmo e entenda que está degradado. Mas não precisamos a população devia levantar-se maquiar isto. A população tem consciência do impacto que isso terá no seu dia a dia? Não tem, isso nós não precisamos ir distante, temos que olhar no momento, o que é que temos nesse momento. O que é que temos nesse momento do ponto de vista da educação? Do ponto de vista da educação, construímos grandes infraestruturas hospitalares, vão ficar, não importa quem venha governar, é sempre positivo. Eu costumo dizer, a construção de infraestrutura é sempre positivo, mesmo que depois se transforme isso para uma outra coisa. A Noruega transforma prisões em museus. Portanto, são infraestruturas, vão ser proveitosas, não é mesmo? Portanto, o que tem que se fazer nessa altura é olhar para o setor social e ver o que é que se pode mudar, o que é que se pode melhorar, o que é que se pode oferecer mais às pessoas. Não é Coenda. Coenda foi reprovado desde o princípio. Não é possível alguém andar com balas de dinheiro para distribuir nas pessoas sem ficar com algum. Portanto, e num contexto em que não há contas, as instituições que deviam obrigar as contas não funcionam. Repare que não foi o Tribunal de Contas que, no âmbito da fiscalização preventiva ou concomitante ou da fiscalização sucessiva, depois disto, que fez um julgamento às contas e encontrou isso. É a PGR, por via de sei lá o quê, que encontraram isso e agora detiveram o indivíduo. Portanto, acho que o grande investimento para o nosso país, para alcançarmos a satisfação, é na educação. Nós temos que educar as pessoas e não é criando... Repare que nos últimos tempos criaram-se muitas leis de repressão, né? Inclusive uma delas foi parar ao Tribunal Constitucional, teve que regressar porque entendeu-se que é excessiva, é desproporcional. Portanto, quando você cria leis que só apertam os cidadãos, quando você cria leis que só querem buscar dinheiro no bolso do cidadão, quando você vai fazendo mais investimento nas armas e nas prisões e nos cemitérios, é porque você tem consciência de que a sua forma de governação é precária, devia se reverter. Vamos investir mais. Aquela menina que há bem pouco tempo fez um vídeo a gritar pela AGT, diz que não precisam, as mulheres não precisam enveredar para a prostituição para ganharem vida e os homens não precisam também todos emigrarem ou optarem pela... Potencializem as pessoas. Há uma chinesa que fez um vídeo aqui mesmo em Angola, diz que na China, para teres um crédito, só precisa apresentar o bilhete e o projeto. Está a ver? Tenho um projeto, eu quero potencializar aqui, a minha comunidade tem isso, vou para um banco, apresento um projeto. Porque isso vai resvalar-se ao desenvolvimento da comunidade e vai revelar-se a maior faturação do próprio banco. Mas como os bancos não precisam desses dinheiros, acabam por... Quando o cidadão só vê a tirarem do seu bolso... Mas senhor, estamos a terminar. E não há retorno, acaba infelizmente por criar essas... Eu sei que o doutor Mabaza não vai me dar tempo. Doutor Mabaza, por favor, um minuto. Um minuto mesmo, por favor, um minuto. Bom, Doutor Mabaza está com dificuldade. É só um minuto. Mabaza, é só um minuto. É mesmo rápido. Você depois vai terminar. O doutor Mabaza já pediu bastante. não, eu quero... Sim. Olha o tempo, doutor Mabaza. Olha o tempo. Fui o primeiro a pedir. Sim, já está. Já deve terminar. Eu às vezes olho para o Antônio Festo e percebo que ele não gosta de me dar a palavra. Ele era o teu número do documento. Não, se calhar... Não, está a priorizar o doutor o doutor Anselmo, porque eles são críticos e para vocês convém, não é? Porque senão sempre que eu tomo a palavra, até os colegas nunca me deram ponto. Quando eu peço... Mas está bem, tem agora direito a palavra, por favor. Pronto, é o seguinte, eu penso que o nosso país não está numa condição de viver uma situação de golpe de Estado. E as comparações que o meu colega Dr. Questionacho esteve aqui a fazer, de várias situações que ocorreram em outros países africanos, que tiveram que ver com pressão, movimentos de pressões, não é? Que resultaram de movimentos de pressões,
esses exemplos não valem para a nossa realidade. Muito bem. Primeiro porque, não me tira a palavra. Não, mas o doutor Caixinacho, é isso que eu estava É o dizendo. tempo dele. Quando me dão a palavra, eu uso meus prazos. Dê-me só um ponto. Eu só para ficar um ponto. Permita-me só, faz favor. É assim, Antônio Festos, faça favor, permita-me só que eu termine o meu raciocínio. Conclua, mas faz tem que ser favor. mesmo rápido. Não, mas estás a me Porque perguntar. vou entrar em colisão assim? com outro problema. Respeito o assim. tempo. Talvez o doutor Caixinacho deve estar a invocar situações em que recaem naquilo que nós estamos aqui a verificar. Que eu, por exemplo, da oposição, agora estava a pagar ativistas, por exemplo, para fazerem convulsões, para criarem vandalismo, para Quem são os criarem ativistas que estão a ser pagos? Quem está a pagar? de manifestações sem Doutor Mavaza, por Pois. favor, gostava que Eu, respondesse a essas minhas duas pela perguntas. questão da ética, não vou aqui citar o nome, mas visivelmente Está a fazer acusações graves. estamos ouvindo nas redes sociais, por Olha exemplo, que determinados ativistas vão recebendo carros, vão recebendo promessas de listas na bancada parlamentar para, por exemplo, propiciarem situações. Não será um de- discurso para situações- desviar a atenção Não, da se for o governação, caso, doutor? melhor, mas enfim, também não sou proibido de pensar que sejam verdade. Festo que seja um Na tema para qualidade- discutirmos. Eu na penso que qualidade a próxima de- ocasião. Dê-me só um minuto para Enfim, dizer eu uma penso vez. que aquilo que o doutor Caixinacho disse não passa Muito bem, está compreendido. Doutor Anselmo. Não, eu só queria aqui tornar público que há uma notícia que saiu, eu quando falava dos generais, que os generais convidados estrangeiros, de facto também se interessam com o estrangeiro, porque gostariam de encontrar generais da UNITA para poder partilhar as experiências e também fazer disso do exemplo como que Angola foi capaz de fazer aquilo que foi feito. E eles também ficaram desiludidos. Essa é a notícia. Muito bem. Olha, meus senhores, estamos a colocar ponto final a esta edição do Prova dos Factos, referente a 5 de abril do ano 2026. Doutor Anselmo Congomola, muito obrigado pela presença mais uma vez. Muito obrigado para todos. Doutor Mapanza, igualmente. Muito obrigado. Doutor Alberto Caixinacho, Obrigado, sempre doutor um Festo. prazer. Muito obrigado. Pois bem, assim, ouvinte em especial, também agradecemos pela companhia, a todos aqueles que nos estiveram a ouvir pela via remota, fora dos nossos quadrantes. Nós agradecemos e fica a promessa de cá voltarmos a próxima semana com mais análises. O Prova dos Factos é uma produção da Rádio Despertar, com a coordenação geral de Horácio dos Reis. Meu nome é António Festos, foi um prazer, fica a promessa de regressarmos no próximo domingo. Continuação de uma boa tarde dominical. Fique bem. Prova dos factos. Prova dos factos. Prova dos factos. Prova dos factos.